Irmãos, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, aqueles que nos visitam. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre as viagens missionárias de Paulo. E eu não sei que estudo é esse, mas já fizemos uns 5, 6, 8. Tem mais alguns pela frente. E hoje nós vamos falar quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica. E o título é esse daí: 3 sábados que mudaram a história dos tessalonicenses. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Atos dos Apóstolos 17. Diz assim, todos encontraram? Atos 17, de 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eu disse que era até o 15, mas é até o 9. Então é até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, nós vimos no estudo passado que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles estavam na cidade de Filipos. E ali eles tiveram alguns problemas, e tiveram muitas bênçãos também. Eles libertaram Lídia, eles expulsaram o demônio de uma jovem possessa, eles libertaram espiritualmente um carcereiro. E isso repercutiu de forma boa e de forma ruim. Uns gostaram e outros queriam matá-los. E por isso eles partiram de Filipos para a cidade de Tessalônica. Eles foram embora. Às vezes a gente acha que eles foram covardes, mas não é nada disso. Eles foram porque precisavam ir. Prudência também é de Deus. Prudência também é de Deus. Se eles ficassem ali na cidade, possivelmente eles seriam mortos. Mas os irmãos encomendaram, os irmãos pediram que eles fossem, e eles saíram de Filipos e foram para a cidade de Tessalônica. E antes deles chegarem na cidade de Tessalônica, eles passaram por 2 cidades, como nós vimos ali, Anfípolis e Apolônia. E interessante que eles não pararam nessas 2 cidades, eles não pregaram o evangelho ali nessas 2 cidades, não é por discriminação, não é que Paulo achava que essas 2 cidades não merecessem ouvir da palavra, e que aquelas pessoas ali não precisavam ouvir do evangelho, não é nada disso. É que Paulo, ele além de ser capacitado com o Espírito Santo, ser um homem muito sábio, ele tinha algumas estratégias de pregação. Ele tinha algumas estratégias que fazia dele uma pessoa esperta na pregação do evangelho. Ele sempre escolhia, entre as suas cidades, ele escolhia as capitais para pregar o evangelho, porque ele cria que se o evangelho
se fortalecesse nas capitais, dali o evangelho seria expandido rapidamente para as cidades vizinhas e circunvizinhas. E foi isso que aconteceu. Tessalônica era a capital da Macedônia. Corinto era a capital da Caia e Éfeso era a capital da Ásia. Então Paulo esteve nessas 3 capitais pregando o evangelho. Não que ele não estivesse em outras cidades, mas ali ele passou, a gente brinca, ele passou de largo nessas 2 cidades e se concentrou em Tessalônica, porque ele sabia que se o evangelho ele se fortalecesse em Tessalônica, dali toda a região poderia e seria alcançada pelo evangelho naquela cidade. Deixa eu passar aqui para vocês o nosso mapinha. Olha lá em cima onde nós estamos. Nós estamos lá em Tessalônica. Apesar de Tessalônica estar para baixo de Bereia ali, mas é lá em cima antes de chegar em Bereia. Então ele saiu dali, passou ali em Anfípolis e Filipos e chegou em Tessalônica. E aí nós vamos ficar em Tessalônica hoje. E no próximo estudo, se o Senhor assim permitir, nós falaremos de Bereia. Bereia é uma cidade que é exemplo aqui do nosso versículo aqui, da nossa comunidade aqui de Bereia. Os bereianos, a Bíblia diz que eles eram mais nobres que o de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se o que Paulo estava pregando era realmente verdade. E isso, eu já vou antecipar, deve ser uma prática nossa também. Analisar as Escrituras para ver se o que nós estamos falando realmente está na Escritura. E eu não pedi autorização para o pastor, mas vou falar que se alguém tiver alguma dúvida sobre o que nós estamos anunciando aqui, por favor, possa vir perguntar, né, pastor? Possa vir conversar no final do culto, dizer, você falou aquilo, como é que é isso daqui? E nós teremos o máximo prazer em explicar, em abrir a palavra junto com você, se você não entendeu alguma coisa. Por isso que nós procuramos ser bastante simples na pregação do evangelho, mas se você precisar de mais alguma orientação, mais algum esclarecimento, pode nos procurar que nós vamos ter o prazer em conversar a respeito disso. Pois é, a estratégia de Paulo em se concentrar em Tessalônica deu certo, porque quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, logo depois, ele fala o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, que era a região e a Caia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que interessante, que coisa maravilhosa. O evangelho em Tessalônica foi pregado e os irmãos ali receberam o evangelho com tamanha vontade, avidez, com fé, que Paulo escreve isso, dizendo, de vocês o evangelho expandiu, vocês exportaram o evangelho para toda a Macedônia e a Caia, e foi o evangelho puro, de tal forma que eu não preciso acrescentar nada a isso. Vocês estão perfeitos, vocês estão fazendo corretamente do jeito que tem que ser feito. Isso é maravilhoso. E não sei se vocês viram ali, o tema da nossa mensagem é 3 sábados. E aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente, o tempo que Paulo ficou lá na cidade de Tessalônica. Tem um autor chamado William Barclay, que ele diz assim, a chegada do cristianismo em Tessalônica foi de suma importância. Paulo sabia que se o cristianismo se firmasse em Tessalônica, poderia estender-se dali para o Oriente e o Ocidente, como de fato aconteceu. Essa cidade era praticamente no centro. Então, nós vimos em alguns estudos passados que, a partir de aqui, o evangelho ele entra na Europa. Então, essas cidades eram praticamente o centro. O evangelho se estendeu tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Isso é fabuloso. A estratégia do Espírito Santo usando a perspicácia e a sabedoria de Paulo para pregar o evangelho nessas regiões. E é maravilhoso quando você estuda essas viagens missionárias de Paulo. No caso, eu tenho estudado, eu tenho me maravilhado com os preparativos do Senhor. Desde o mundo antigo, o controle que o Senhor sempre esteve, está e sempre estará na história.
O Senhor é o Senhor da história. Nós estudamos qual a contribuição do povo grego, qual a contribuição do povo romano, qual a contribuição do povo judeu para a expansão do Evangelho. E aí nós chegamos que Ele, Cristo, Ele veio na plenitude dos tempos. Não foi isso? Cristo veio na plenitude dos tempos. Então, tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. O versículo 2, ele mostra que, nós vamos ler daqui a pouco, ele mostra que havia lá naquela cidade uma sinagoga. E Paulo tinha um costume com ele, um costume muito bom, que todo lugar que ele chegava, se tivesse uma sinagoga, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. E por que ali naquela cidade tinha que ter uma sinagoga? Porque os judeus, todo lugar que ele ia, ele levava o seu comércio, ele levava o seu costume, ele levava a sua religião e ele levava a sua sinagoga. E Paulo e Silas eram judeus. E todo lugar que eles chegavam e tinha uma sinagoga, o que eles faziam? Eles iam na sinagoga e anunciavam Jesus Cristo àqueles irmãos. Tinha só judeu? Não, tinha grego também. Tinha pessoas que eram convertidas, mas eles anunciavam o evangelho ali. Era muito mais fácil. E a reação era sempre duas: os que criam e os que odiavam. Sempre assim, os que criam e os que odiavam. E ali no versículo 2 mostra justamente isso, que Paulo, ele tinha um costume, e esse costume ele aplicou quando ele chegou em Tessalônica. Vamos ler lá o que diz, 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Procurar quem? A sinagoga que está escrita aí no versículo 1 do Atos 17. E por 3 sábados arrazoou com eles, discutiu com eles, conversou com eles, expôs o evangelho para eles, acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Irmãos, nós precisamos entender que a literatura que Paulo tinha era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então Paulo tinha a lei, tinha os profetas, tinha os salmos. Então ele demonstrava, ele ensinava, ele pregava Cristo através do Antigo Testamento. E vocês sabem melhor do que eu que às vezes nós vamos para o Antigo Testamento. A minha esposa está lendo Isaías e às vezes ela chega para mim e fala: eu não entendi nada do que está escrito aqui. E hoje nós temos muitas Bíblias com comentários. Agora, e nós temos capítulos, e nós temos versículos, e nós temos mais. Agora, você imagina você pegar um rolo, um pergaminho, e ler o Antigo Testamento, e pregar Jesus Cristo através do Antigo Testamento. Experimenta fazer, esquece o Novo, e vai lá no Antigo para você ver qual que é a dificuldade. Por isso que a gente fica maravilhado com isso, da capacidade que o Senhor deu a este homem, a unção do Espírito Santo, dele pregar o Evangelho. Ele diz assim, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, sofresse, fosse para a cruz e ressuscitasse. E aí, como eu disse, alguns ficavam felizes e outros ficavam bravos. E aqueles que ficavam bravos, eles queriam matar os dois. É sempre essa história. Aonde eles iam, eles pregavam o evangelho. Quem ficava feliz, regozijava, saía feliz da sinagoga e crendo. Quem ficava triste, queria matar os irmãos. E Paulo usa ali 2 argumentos. Primeiro, de acordo com as Escrituras, Cristo, o Messias, tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. De acordo com a Escritura, o Messias, o Cristo, tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. E o segundo argumento é que Jesus de Nazaré era esse Messias. Agora, irmãos, quanto tempo fazia que Jesus tinha morrido? Poucas décadas, né? Poucas décadas que Jesus tinha morrido. E Paulo vinha e dizia o seguinte: aquele Jesus que morreu há poucas décadas é o Messias. Aquele Jesus que morreu há pouco tempo atrás é o Messias que vocês há tanto tempo esperam. É o Messias que foi prometido no Velho Testamento. É o Messias de quem Moisés falou.
é o Messias de quem Davi falou, é o Messias de quem os profetas falaram, é o Messias que haveria de vir. Este é o Messias que eu estou anunciando para vocês. Vocês estão aguardando isso há tanto tempo e ele já chegou. Isso causava alegria para uns, como eu disse, mas causava indignação para outros. Tem muitos judeus que ainda esperam o Messias até hoje, que ainda não crê que o Messias já veio. Outros, graças a Deus, já creem e recebem Cristo, creem que Cristo é o Messias que eles estavam aguardando. Mas é impressionante que Paulo vinha e falava para eles, este é aquele Messias, que ele não tinha Mateus ainda, mas é o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, 21, que quando o anjo apareceu para Maria, ele diz assim, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o Messias, esse é o Jesus que Paulo pregava, e esse é o Messias, o Jesus que nós pregamos, que já veio, que veio a este mundo, que passou aqui um tempo, que foi para a cruz, que morreu, e o maravilhoso é que ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter nova vida, irmãos. Para que eu e você pudéssemos olhar para o Pai e não precisar mais de um intermediário, a não ser o mediador Cristo Jesus. Para eu e você não precisar fazer sacrifícios inúteis. Para eu e você não precisarmos chicotear as nossas costas a fim de apaziguar a ira de um Deus. Mas hoje esse Cristo, ele foi para a cruz, ele fez tudo por mim, ele cumpriu a lei por mim, e hoje ele é o mediador entre Deus e nós. Quando eu oro ao Pai, eu oro no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus Cristo, irmãos, não é acrescentar a frase no final da oração, em nome de Jesus. Não é isso. Orar em nome de Jesus é na vontade do Senhor. É, Senhor, eu estou orando de acordo com o que eu creio em Ti. Senhor, eu estou orando de acordo com o que nós olhamos lá em Romanos, pela boa, agradável vontade, perfeita vontade do Pai. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós queremos dizer, Senhor, é a Tua vontade que tem que prevalecer, e não a minha. A minha é essa, Senhor, mas que a Tua prevaleça nesta oração e na minha vida. A mensagem de Paulo, como eu disse, ela despertou interesse em muitos, e o Espírito Santo ele abriu o entendimento de numerosa multidão de gregos. Como nós vemos aqui, Atos 17:4, que diz assim, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Irmãos, só falar um pouquinho da influência grega. Gustavo está ali. Gustavo, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você me corrige. A história diz o seguinte, que a influência grega era muito forte, a tal ponto que o mundo antigo era denominado greco-romano, porque era governado politicamente por Roma, mas a mentalidade dos povos desse império tinha sido moldada fundamentalmente pelos gregos. Por isso, séculos antes da era cristã, os gregos foram detentores da vida intelectual mais vigorosa e mais desenvolvida do mundo. E aí a gente pode dizer, o que isso ajudou no desenvolvimento do evangelho? Fantástico. Os gregos pensavam muito, os gregos eram sábios, eles discutiam, eles trabalhavam o conhecimento. Aí quando Paulo vem e prega, e Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então os gregos já tinham a sua cabeça já moldada para o pensamento, e quando Paulo vem e prega, nós vemos aqui o resultado, numerosa multidão de gregos creram no que Paulo estava falando no Evangelho de Jesus Cristo. Tem um escritor chamado Robert Nichols, que ele fala da história da igreja cristã, ele diz assim, jamais houve entre os demais povos uma esperança ou perspectiva do futuro comparável à esperança messiânica dos judeus. Jamais, em nenhum outro povo existia uma esperança
tanto quanto os judeus tinham da chegada do Messias. O que havia realmente no mundo grego e no mundo do romano era uma forte dose de desespero, de cansaço e de desilusão. O que os gregos tinham realmente era isso: desilusão, desespero e cansaço. E os judeus tinham uma expectativa muito grande da vinda do Messias. E aqui nós vemos justamente comprovada esse versículo: uma numerosa multidão de gregos creram no Evangelho. Cansados, desiludidos, desesperados de filosofias gregas, de discussões, de retóricas, de discursos, cansados com tudo isso, quando Paulo chega e anuncia Cristo Jesus, eles absorvem como uma esponja, eles creem no Evangelho, eles creem que aquilo ali, o que Paulo estava pregando, o Evangelho que Paulo estava anunciando, era na realidade o que eles estavam esperando, o que eles precisavam, e não aquelas coisas que estavam enchendo as suas mentes. E eu quero contextualizar isso, eu quero trazer para hoje isso. Queridos, nós vivemos numa época onde as pessoas estão do mesmo jeito, desiludidas, desesperadas, cansadas de garantias sem garantias de ser cumpridas, de promessas miraculosas, de um evangelho barato, de um evangelho que não confronta a sua vida. Alguém disse esses dias que hoje ser cristão parece que está a mesma coisa que frequentadores de um clube social. Não há compromisso nem com a comunidade, muito menos com a Bíblia, com Cristo. Vive-se um evangelho de qualquer forma, um evangelho que não joga o homem no pó, que não faz com que o homem peça perdão dos seus pecados, reconheça que é um pecador e que não há solução para ele se não for Cristo Jesus. Um evangelho que troca o Cristo da Bíblia por um evangelho barato, por um Cristo de prateleira, aonde você pega para resolver o teu problema, depois você devolve. Eu não quero esse Senhor se intrometendo na minha vida. Irmãos, se nós cremos no Cristo, no Jesus que morreu na cruz por mim e por você, nós cremos que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós cremos que Ele comanda a minha vida, que Ele perdoou os meus pecados, e eu não sirvo mais o pecado como escravo. Não foi pelos meus méritos isso, eu não tenho capacidade para isso, foi pelos méritos de Cristo. Foi pelos méritos de Cristo. Queridos, você também não tem capacidade, não teve, não tem e não terá, é pelos méritos de Cristo. Muita gente cansada, desiludida, procurando alguma coisa. Esta alguma coisa é Cristo. Nós vamos ver aí 17:4 de Gálatas, eu acabei de ler, perdão. Mas eu quero ler uma história aqui. A história de um homem chamado Plínio, o Moço. Esse homem foi imperador da Bitínia, na Ásia Menor. E certa vez morreu a filha dele. E ele dizia o seguinte: dá-me algum alívio, algum conforto que seja grande e forte, tal que eu nunca tenha ouvido ou lido, porque tudo o que tem chegado ao meu conhecimento e de que eu posso me lembrar não me ajuda, pois a minha tristeza é por demais profunda para ser removida pelo que eu sei. Pelo que eu sei. Tudo o que ele sabia não era suficiente para remover aquela dor do coração. Esse era o imperador, tinha conhecimentos de todo tipo, mas nada do que ele sabia, nada do que tinha chegado ao ouvido dele era suficiente para acabar com aquela dor que ele estava sentindo. Queridos, somente Cristo pode preencher essa lacuna. Somente Cristo pode preencher a lacuna que o pecado fez. Somente Cristo pode trazer conforto em todos os momentos da nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa que nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E só Ele
pode trazer conforto. A nossa sabedoria não é suficiente para remover tamanha angústia. A ajuda do homem, irmãos, ela é de fora. Existe alguma coisa na mídia que diz assim: olha para dentro de você, encontre dentro de você a solução. Dentro de você e de mim não tem nada que presta. A nossa ajuda precisa vir de fora. A nossa ajuda, irmãos, é Cristo e este crucificado. Não é possível olhar para dentro de si e encontrar alguma coisa boa que possa te ajudar. A ajuda do homem é Cristo, somente Cristo. Fora dele é o que os gregos estavam sentindo: desilusão, cansaço, desespero. Então, se ainda você não reconhece que você precisa de Cristo, irmãos, eu vou plagiar uma frase do reverendo Augusto Nicodemos. Hoje, não deixe de se prostrar diante dele. Se você ainda não o reconhece como teu Senhor e Salvador, não deixe para amanhã. Se lance aos pés do Senhor, peça perdão dos teus pecados e diz: Senhor, eu estou aqui. Obrigado pela salvação. Confesse a Ele, clame a Ele, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso abrir a tua cabeça e fazer nada. O Marco não pode fazer isso. Se o Espírito Santo não fizer, nós não podemos fazer. A nossa oração aqui, quando o Marco orou dizendo que não é um chavão, dizia assim: Senhor, eu não tenho capacidade. É a pura realidade. Eu não tenho capacidade de converter ninguém. Eu tenho que pregar a palavra. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Queridos, aquela multidão de gregos se renderam a Cristo. E a solução para o homem hoje é se render a Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma observação interessante do versículo 2 e 3, onde ele diz que Paulo usou 4 verbos. Primeiro verbo, ele arrazoou com eles, ele discutiu, ele dialogou com eles, talvez por meio de perguntas e respostas. O segundo, ele expôs, ele explicou a palavra, ele aplicou a palavra. A mensagem, ela emana da Escritura. Deus tem compromisso com a palavra dele. O terceiro verbo, ele demonstrou, ele apresentou evidências de que Jesus de Nazaré era o Messias. E por quarto, ele anunciou a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Talvez Lucas, que é o escritor de Atos, tenha sido bastante econômico nessa questão, mas quando Paulo fala de morte e ressurreição, mas possivelmente o Paulo tenha discorrido por toda a vida de Jesus, a partir do Velho Testamento, do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, do chamamento dos apóstolos, do seu período aqui, da sua morte, da sua ressurreição. Possivelmente Paulo tenha falado de tudo isso quando ele diz que ele expôs, ele demonstrou ser necessário que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse. Então, Lucas não deixa claro, ele é econômico nessa passagem, mas possivelmente Paulo tenha feito uma exposição completa a respeito da vida de Jesus Cristo. Por que nós falamos isso? Porque o próprio Jesus Cristo, você lembra quando Jesus ressuscitou? Iam 2 discípulos para uma aldeia chamada aldeia de Emaús, vocês lembram dessa passagem? Jesus tinha morrido um dia anterior, ou 2 dias, e eles iam para lá, estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, mas Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, e eles não sabiam que era Jesus, e quando vai chegando lá em Emaús, a Bíblia diz lá no livro de Lucas 24, 27, que diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Jesus demonstrou desde Moisés, passando pelos profetas, a respeito do que falava dele. Então Paulo possivelmente tenha feito o mesmo caminho,
passando desde Moisés, pelos profetas, pelos salmos, expondo a respeito de Jesus Cristo. O reverendo, voltando ainda, buscando apoio no reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a mensagem de Paulo em Atos 17, ela é cristocêntrica, e ele dá ênfase à obra de Cristo e sua morte e ressurreição. E ainda ele diz o seguinte: não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Olha só, não há evangelho sem a cruz de Cristo. Não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há cristianismo onde a morte expiatória de Cristo é relegada a segundo plano. Também não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. E também, de igual forma, sem a ressurreição de Cristo, seu sacrifício não teria eficácia. A ressurreição é o estandarte da vitória, é a consumação triunfante de sua obra redentora. 4 nãos. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. Não há cristianismo sem a morte expiatória de Cristo. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue do Cordeiro. E não há de igual forma, sem a ressurreição de Cristo, o seu sacrifício não teria sido eficaz. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. E nós podemos nos reportar de volta ao livro de Mateus, no capítulo 7, aonde Jesus Cristo explicava a mensagem, e as pessoas se maravilhavam dos ensinamentos de Jesus. E a resposta depois vem: porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. Paulo tinha o mesmo plano, ele tinha a mesma perspicácia, ele tinha o mesmo objetivo, ele apresentava a palavra com autoridade, e não segundo os doutores da lei. Pois bem, até aqui nós percebemos coisas boas, mas os judeus, irmãos, eles estavam fervendo de raiva, fervendo de inveja, como em todas as outras cidades. Os judeus estavam muito invejosos, e nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Por quê? Porque eles estavam vendo a quantidade de pessoas, a numerosa multidão de gregos que estavam se rendendo aos pés de Cristo, a numerosa multidão de gregos que estavam dizendo: puxa, eu preciso disso daí, é isso que eu quero. A numerosa multidão de gregos e mulheres piedosas que estavam dizendo: puxa, isso é o que eu estava esperando há tanto tempo. Isso preencheu a lacuna no meu coração. Era isso que eu queria. E eles ficaram invejosos com isso. Eles ficaram bravos com isso. Porque até agora a mensagem deles não tinha feito nenhum efeito. Era uma pura religião. Tem um escritor chamado Frank Stagg que diz assim: era bem difícil para um judeu, sob pressão estrangeira, aceitar o quadro de um Messias sofredor. Eles esperavam um Messias que viesse acabar de vez com o sofrimento do seu povo e inaugurar um reinado de triunfo e paz. Por isso, a cruz para eles era escândalo. E só o fato de Jesus ter ressuscitado poderia levar o judeu a reexaminar a cruz à luz das Escrituras. Para eles estavam esperando um político, um libertador que pudesse talvez arrancar da espada e libertar Israel sobre força. Talvez eles esperassem um outro Davi, esperassem um general, alguém que fosse lutar e libertar a nação de Israel. Mas Jesus vem e fala de um outro tipo de libertação. Jesus vem e fala de amor. Jesus vem e fala que se alguém te dá um tapa num lado, você oferece o outro. Jesus vem e diz: se alguém te pedir a camisa, você dá a blusa. Se alguém falar para você andar 1 quilômetro, você vai com 2. Isso era inadmissível. Um rei submisso, um rei que fosse para a cruz, um rei que pudesse sofrer tanto na cruz. Esse tipo de libertação não estava nos planos deles. E nós podemos voltar e recorrer à mesma passagem lá na estrada de Emaús, onde nós vamos perceber muito bem isso.
Olha aqui, que aqueles irmãos, quando Jesus indaga, ele diz assim, ora, quando Jesus indaga sobre... Jesus foi bastante irônico aqui, porque ele falou assim, mas o que vocês estão conversando? Mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Os acontecimentos? Aí Jesus diz assim, quais? Quais? Ele falou, o Jesus, o varão tal, que veio tal, e pregou para a gente, e morreu, e nós... Aí ele diz essa resposta aqui, ó, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas aconteceram. Ou seja, acabou. Nós tínhamos tanta esperança de que fosse ele que fosse libertar Israel, e já faz 3 dias, aí se vocês lerem o texto, vocês vão dizer assim, mas as mulheres, algumas mulheres, falaram que foram ao túmulo, está vazio. Outros disseram que ele apareceu, mas nós não vimos, então nós estamos decepcionados, porque já faz 3 dias, e nós esperávamos que ele que fosse libertar, redimir Israel, redimir de forma política, pela força. Mas Jesus... estava falando de uma libertação da nação de Israel, e eles não entenderam a libertação que Jesus estava falando. E os judeus, irmãos, sob o lema de filhos de Abraão, que isso achava que era a solução para os problemas deles, onde Paulo no livro de Romanos, ele joga por terra, Romanos 2, ele derruba por terra isso, que ser filho de Abraão não significa salvação para ninguém, e eles resolvem acabar com isso, eles ficam nervosos com Paulo, Silas, Timóteo, e eles resolvem acabar com a missão deles, e eles usam 4 argumentos, ou 4 posições, ou 4 estratégias. Primeiro, eles contratam ou convencem alguns homens de reputação não muito recomendável, que a Bíblia chama de homens dentre a malandragem. Eles convencem esses homens a agir. Segundo, eles ajuntam a turba, ou seja, o povo, a multidão. Terceiro, eles agitam a cidade, eles fazem barulho. Quarto, eles assaltam a casa de um homem chamado Jason. E por quinto, eles acusam os missionários de estar transtornando o mundo. Nós vemos isso em Atos 17, 5 e 6, que diz assim, os judeus, porém, movidos de inveja, olha a causa de tudo isso, a inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes homens que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Esse era o argumento deles. Como eles não encontraram os missionários que possivelmente se hospedavam na casa de Jason, eles arrastaram quem eles encontraram para frente. Eles trouxeram todos aqueles que eles encontraram na casa de Jason e trouxeram para o meio da rua. Com a desculpa, esses homens estão transtornando o mundo. Mas, irmãos, Paulo e Silas não estavam transtornando o mundo, eles estavam transformando o mundo. Eles estavam transformando o mundo, eles estavam trazendo a solução para o mundo, eles estavam trazendo a resposta para o mundo, eles estavam trazendo ali aquilo que eles estavam procurando há tanto tempo. E nós, como cristãos, devemos atentar para o que a Bíblia nos diz a respeito dessa transformação do mundo. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse sistema, mas transformar pela renovação. Quem é que proporciona uma renovação na nossa mente? É o Senhor, é o Espírito Santo. Só Ele
pode tirar de nós, só Ele pode nos dar uma nova mente. A Bíblia chama, isso é metanoia, mudança de mente. Aquela mente antiga, aquele velho homem, aquelas coisas que nós gostávamos de fazer, hoje não mais, porque nós temos uma nova mente, uma mente transformada, a mente de Cristo. Mais um argumento que eles usam, e dessa vez eles elevam o argumento para a autoridade máxima, eles elevam para o imperador. Olha aí, Atos 17:8. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha para onde que eles apontam. Eles vão para César, porque eles diziam que eles estavam acusando que Jesus era outro rei, que Jesus vinha tomar o lugar de César. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas coisas. E não era para menos, irmãos. Olha o que a inveja fazia. O John Stott diz assim: é difícil exagerar o perigo ao qual eles estavam expostos, os irmãos, os missionários, pois uma simples sugestão de traição contra os imperadores muitas vezes era fatal para o acusado. Qualquer fagulha de complô contra o imperador era morte na certa. E aqui eles estavam acusando que eles estavam querendo colocar Jesus como outro rei. Imagina se chega isso para o imperador. É pescoço rolando com certeza. Era uma acusação incendiária, pois qualquer sedição era morte na certa. Conta a história que no ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus por causa de um termo chamado Crestus. Todos os judeus, eles foram expulsos por causa dessa palavra Crestus. A dúvida se essa palavra Crestus é Cristo. Por isso eles foram expulsos, por causa dos seguidores de Cristo. Se isso for verdade, então a agitação daquela cidade, da população de Tessalônica, era plausível, porque Roma poderia confiscar todos eles e expulsar todos eles por causa de Cristo, por causa da perseguição. Pois é, no versículo 9, então, irmãos, eu caminhando para o final, no versículo 9 nós vemos que Jason foi solto mediante uma fiança. Contudo, soltaram a Jason e aos demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, quando eu falo em fiança, o que você lembra? Dinheiro, né? Eu paguei uma fiança ali, desembolsei o dinheiro. Só que essa fiança aqui não era dinheiro. Essa fiança era o compromisso que Jason e os outros irmãos fizeram com as autoridades de que Paulo jamais voltaria para Tessalônica. É uma fiança de compromisso de que Paulo não voltaria mais para Tessalônica. Talvez isso esclarece o que ele escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, onde ele diz assim, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Esse Satanás nos barrou o caminho, possivelmente tenha sido a fiança que as autoridades da época fizeram com Jason e os outros irmãos. Paulo sabia que se voltasse para lá, estaria quebrando esta fiança, e Jason e os irmãos seriam açoitados, perseguidos e poderiam perder todos os seus bens. Muito bem. E qual foi o impacto dessa pregação na cidade de Tessalônica? O impacto foi que 3 sábados, os estudiosos dizem que possivelmente Paulo tenha ficado mais sábados em Tessalônica, mais tempo, mas a Bíblia nos diz que ele ficou 3 sábados em Tessalônica, menos de 1 mês, 3 oportunidades que ele teve para anunciar o Evangelho. E qual foi o resultado desses 3 sábados? Nós vemos esse resultado na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, 1:6,
vós tornastes imitadores nossos e do Senhor. Este foi o primeiro resultado. Eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor. E na sequência do 1,6, mesmo no meio de muita tribulação, receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Irmãos, não pensam que eles não receberam perseguições. Eles foram perseguidos. Mas mesmo diante da perseguição, eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. 1,7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Puxa, pensou receber uma carta dessa? Pensou receber uma carta dessa, irmãos? Dizer assim: irmãos, vocês se tornaram o modelo do Evangelho. Vocês se tornaram o modelo do cristão para toda a cidade de Londrina e o estado do Paraná. Olha, eu não preciso acrescentar mais nada para vocês, porque vocês são cristocêntricos. Vocês amam o Senhor. Mesmo com perseguição, vocês receberam a palavra com alegria, e vocês proclamam essa palavra, não só em Londrina, mas em todo o estado do Paraná. Eu não quero nem estender para o Brasil, só aqui. E 1,8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só em Londrina e no estado do Paraná, mas por todo o Brasil, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Será que eles eram super crentes? Eles eram como eu e você, pecadores, salvos pela graça do Senhor, mas pecadores, que receberam essa palavra, e como uma esponja, e publicaram essa palavra para toda a região. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, e que isso seja um exemplo, a começar por mim, a começar por nós que estamos aqui, de proclamarmos essa palavra em todos os lugares, na certeza de que é a palavra do Senhor. Quero apenas fazer aqui 3 aplicações. Primeiro, não há pregação do Evangelho sem luta. Nós ainda não estamos passando por perseguições, mas há uma luta, queridos, uma luta interna. Até Nicodemos falou aqui, quando esteve aqui, você quer saber da luta, vai para Gálatas. Quem não está participando dos estudos nas casas, então nós estamos participando, você sabe que há uma luta, mas há vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão cansadas, desiludidas, desesperadas por algo que supre uma necessidade profunda. Você não conhece tantas pessoas que estão assim? Desiludidas, desesperadas, cansadas por alguma coisa que supre aquilo que parece que não tem jeito, um buraco. Só que este algo é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Mas vocês são exclusivistas. Mas é mesmo. É só Jesus Cristo, irmãos. Ele desfez a inimizade que havia entre Deus e nós. E quarto, para terminar. Quanto tempo é necessário para mudar uma cidade com o Evangelho? Paulo fez isso em 3 sábados. Que o Senhor, que o Espírito Santo, mas que Ele incomode o teu coração mais muito essa semana. Mais muito, que Ele não te dê sossego. Para que nós, e o meu também, para que nós proclamemos o Evangelho dEle. Amém?